Dando sequência ao vídeo anterior, eu quero ver um pouco de história com vocês. Então nós leremos 2 textos e eu quero falar a respeito desses 2 textos com vocês. E posteriormente, nós leremos fatos históricos que comprovam o que eu falei no vídeo anterior. Então esse vídeo é um vídeo de complemento ao vídeo anterior. Eu quero ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 5, onde nós lemos o seguinte: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui, a Bíblia está nos narrando a história da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte e se transfigura diante de 3 discípulos, inclusive de Pedro, e que eles veem Moisés e Elias glorificados. Aí o que Pedro diz? Vamos fazer 3 tendas, Senhor, porque é muito bom ficarmos aqui. Isso significa o quê? Significa que eles querem confinar a glória de Deus. Eles querem usufruir da glória e administrá-lo, quer ser o gerente da glória de Deus aqui na terra. Então, essa história de qual igreja verdadeira já começa desde cedo, desde que Jesus está aqui. O próximo texto é Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 49, onde nós lemos o seguinte: Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós outros. Aqui nós já percebemos que eles queriam saber quem é o maior. E até hoje eles querem saber quem é o maior. Mesmo com Jesus colocando que quem não recebeu uma criança como essa, e quem não for o menor é que será o maior, eles queriam saber e continuam querendo saber. João aqui diz que eles viram alguém expulsando demônios e proibiram ele. Claro, eles não seguem conosco. Essa é a igreja de conosco. A igreja de conosco, ela proíbe que se faça o bem. Você não segue com eles. O que eles querem? Ou o que eles queriam aqui, desde sempre? Eles queriam um Vaticano, um centro de poder. Eles queriam ser consultados antes de qualquer ação do bem, qualquer ação que Jesus nos ensinou. Então, antes de você amar o próximo, você me consulte. Você envia um ofício para o Vaticano. E o Vaticano que eu estou dizendo não é só o católico. Os protestantes agem de forma igual ou idêntica. Só que eles têm uma organização menor e são divididos em denominações. Então nós vemos que o primeiro texto nos diz que Pedro queria fazer 3 tendas para confinar a glória de Deus. E no segundo, eles queriam um centro de poder. Eles queriam gerenciar o reino de Deus na terra, como é até hoje. E na história, o que nós vemos? Vamos começar pelos protestantes. Os calvinistas e os anabatistas. Vamos lá. Em 1525, as religiões católicas da Suíça condenavam os anabatistas à morte. A Confissão de Augsburgo não incluía os anabatistas aos reformadores, marginalizando-os à reforma.
Em 1526, o Conselho do Governo de Zurique decretou também a pena de morte para quem rebatizasse qualquer pessoa. Aos poucos, todos os territórios protestantes na Suíça adotaram a mesma opinião. O número de anabatistas mortos foi muito alto e incontável, provavelmente maior do que o número de mortos nos 3 primeiros séculos da Igreja. Estimam-se dezenas de milhares. O modo de aplicação da pena de morte variava de região para região. Com cruel ironia, em certos lugares condenava-se os anabatistas a morrer afogados. Outras vezes eram queimados vivos, segundo o costume dos séculos anteriores. Muitos foram mortos após torturas, como por exemplo o esquartejamento. Os líderes eram queimados e os seguidores decapitados. As mulheres anabatistas sofriam a terrível sorte de serem enterradas vivas. Porém, quanto mais perseguido, mais crescia o movimento. Eles eram completamente contra qualquer tipo de legítima defesa ou o uso de armas. Morriam como ovelhas. Posteriormente, o movimento anabatista ganhou outros formatos e tornou-se mais radical e não pacifista, empunhando as armas e desenvolvendo revoltas populares e armadas violentas. São Bartolomeu, França, em 24 de agosto de 1572, na tradicional noite de São Bartolomeu, os católicos parisienses, comandados pelo cardeal de Lorena, caçaram e mataram quase 3.000 protestantes, conhecidos como huguenotes. O massacre espalhou-se então pela França, deixando entre 10.000 e 30.000 protestantes mortos. As ruas estavam cobertas de corpos mortos, os rios ficaram manchados, as portas e os portões do palácio respingados com sangue. Carroças carregadas de cadáveres, homens, mulheres, garotos e crianças eram jogados no Sena, enquanto que torrentes de sangue corriam em muitas áreas da cidade. Como troféu dessa carnificina, enviaram ao Papa Gregório XIII a cabeça de Coligny, e o Santo Padre editou um jubileu enviado à França inteira, a fim de que os povos católicos se regozijassem com o seu chefe por esse magnífico holocausto oferecido ao Papa pelo rei da França, Henrique II. Isso é a história do cristianismo de Constantino. Isso é a história que a gente vê que perverteu o ensino de Jesus, do Evangelho. O que Jesus Cristo tem a ver com isso? Onde está Jesus nessas duas religiões? Olha no meu olho e diz que isso aqui é cristianismo, que Jesus concordaria com isso. Eu citei só 2 coisinhas. Vai na história, pesquisa, vê o fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Como que Jesus diz que nós saberíamos quem são os seus discípulos? Ele diz: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Isso daqui, eu tenho palavras, só que eu não posso falar aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus Cristo. Existia a igreja primitiva, com os apóstolos que já estavam errando, como nós vimos nos textos. Eles já queriam ser mais importantes, quem é o maior. Eles já queriam confinar a glória de Deus. Eles já queriam proibir quem não seguia com eles. Eles já estavam se achando. E a coisa, depois que Jesus partiu, começou a se desviar mais. Virou um judaísmo light. Quando Paulo apareceu, piorou, inflamou mais ainda. Jesus não queria uma instituição religiosa. Ele não queria fundar religião nenhuma. Jesus veio nos mostrar como que é viver sendo uma pessoa de Deus, sendo alguém que tem o Espírito Santo em si e é consciente. Ele veio nos mostrar uma prática de vida, além de nos salvar dos nossos pecados. Mas, pelo exemplo e pela forma que ele fez, era para que nós entendêssemos como nós devemos viver. Não para que nós confinássemos
Deus em algum prédio e fôssemos uma vez por semana lá fazer ritual vazio, inútil, para ficar babando, falando, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é isso, aquilo, só que Ele é tão maravilhoso, tão bonito, tão tudo, que Ele não muda ninguém. É um ídolo morto, esse Deus dessas pessoas que não seguem o ensino de Jesus, que não praticam, que não tem o Espírito Santo dentro. Porque quem tem o Espírito Santo, a gente sabe, a gente identifica. Então, religião para mim, o cristianismo, ou este cristianismo, para mim não vale nada. O que vale é a prática, é o amor, é a bondade, é o bom senso, é o auxílio, é o olho no olho, é a mão amiga. Isso sim. Essas práticas religiosas, esses paramentos, esses rituais, essa ladainha judaica com seus rituais vazios, para mim não vale nada. Isso não é o que Jesus queria, isso não é o ensino de Jesus. Jesus não queria que se derramasse sangue dessa forma que houve aqui, que eu li para vocês. Eu li só um pouquinho, eu não falei de Inquisição, eu não falei de Miguel de Serveto com Calvino, eu não falei de quase nada, só mostrei uma coisa de cada um. O que já é mais do que suficiente para a gente saber que nenhuma das duas é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você quiser, pesquise e faça sua escolha. Fale com Deus. Amém.